Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez. Aproveitando que vocês estão de pé, já abra a sua Bíblia aí no livro segundo escreveu Mateus, o Evangelho, no capítulo de número 25. Capítulo de número 25 do Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do versículo de número 1. Mateus, o Evangelho, capítulo de número 25, irmãos. Nós vamos ler o versículo de número 1 até o versículo de número 13. Agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, ao nosso pastor Messias, juntamente com a sua esposa missionária Rosalba. Agradecer a recepção dos irmãos. Conheci vários irmãos aqui e tenho certeza que Deus vai proporcionar outras oportunidades para estarmos aqui. É muito bom estar, irmão Ivan. Nosso irmão Ivan aí está sempre firme no som, sempre firme nas mídias, né? Deus abençoe Ivan. Também tem demonstrado aí o seu zelo, o seu cuidado na obra do Senhor. Ademais, os outros irmãos que a gente não sabe o nome, mas que Deus abençoe a cada irmão, a cada um que está aqui nessa noite visitando. Deus possa recompensar, e eu agradeço a recepção dos irmãos dessa igreja. Irmãos, Mateus 25, versículo de número 1, eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura, por favor. Diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, e tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. E diante aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para bodas, e fechou-se a porta. Versículo 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Vamos todos juntos, versículo número 13, o último versículo, vamos repetir todos? Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Podei-vos assentar em nome do Senhor. Meus irmãos, eu confesso que eu fiquei assim um pouco apreensivo, que essa palavra, o pastor Messias já tinha dado uma respaldo aqui dela. Eu até pensei, falei, pronto, agora vai pregar a mensagem. Aí eu falei, mas aí Deus, Ele sempre tem os seus meios, é essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu tenho certeza que Deus já está falando conosco, amém, irmãos? Essa palavra é a palavra do Senhor, é a palavra poderosa, e ela se renova a cada dia em nossos corações. Nós estamos diante de uma palavra que Jesus ele vai trazer uma parábola. Essa parábola ela vai proferir logo após há um contexto em que os discípulos eles vão perguntar a Jesus em Mateus 24, versículo 3, dizendo assim: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Essa resposta de Jesus ela vai se dar a partir de Mateus 24, aonde ele vai proferir o sermão profético, e logo após, no capítulo 25, que é o que nós lemos agora, ele vai falar sobre essa parábola, a parábola das 10 virgens. É uma mensagem que traz para nós despertamento, é uma mensagem que traz para nós avivamento, e é uma mensagem que traz para nós vigilância. Nós temos no nosso coração a cada dia a palavra do Senhor, porque ela vai se renovando. E Jesus agora ele vai trazer essa parábola em forma de resposta. A parábola muitas vezes ela é usada diversas vezes na Bíblia. E Jesus aqui ele está usando essa parábola como recurso didático.
ele está a tentar ilustrando mistérios do reino de Deus. Parábola significa colocar uma coisa ao lado da outra, ou seja, uma comparação. A parábola também pode ser comparada com uma alegoria. E é através desses ensinos de Jesus, porque Jesus buscava coisas simples para trazer ilustrações das coisas do reino dos céus. Irmãos, o reino de Deus é simples. O reino de Deus é tão simples que às vezes as pessoas elas não conseguem entender. Mas aquele que é espiritual nessa noite vai entender. Porque a palavra de Deus, ela traz a nossa memória, ela renova a nossa memória e ela desperta os nossos sentimentos. Quantos nessa noite estão ligados à palavra de Deus? Então Jesus ele traz essa parábola em forma de resposta para os seus discípulos. E aqui nós vemos que era costume do Antigo Testamento ou do tempo judaico, era costume da época em que o noivo ele saía acompanhado de seus amigos. E ali, perto da noite, quase à meia-noite, ele ia então à casa da noiva. E lá, a noiva, ela esperava com as suas damas, ou seja, as virgens. E nesse momento em que o noivo chegava, então era avisado da aproximação do noivo. E aí, então, as virgens ou as damas, elas saíam ao caminho com lamparinas ou com lâmpadas para iluminar o caminho para a chegada do noivo. É nesse contexto que Jesus está mostrando para os seus discípulos como é o reino de Deus, ou como é o reino dos céus. E aqui nós entendemos que, diante desse texto, a parábola ela vai dizer que haviam 10 virgens. Quantas virgens? 10. E aí o texto diz que 5 eram loucas e 5 eram prudentes. 5 loucas e 5 prudentes. Total 10 virgens. O número 10 ele representa a totalidade. Representa a totalidade. Geralmente, nas formalidades judaicas, era composto pelo menos por 10 pessoas. Para que uma formalidade religiosa, ou para que o acontecimento judaico acontecesse, haveria de ter pelo menos 10 pessoas. Então, esse era o costume da época dos judeus. E aqui eu vejo que aquelas virgens, chamadas de prudentes e chamadas de loucas, eram quantas? 10 eram prudentes e 10 eram loucas, né? E aí nós vemos pelo texto que Jesus ele enfatiza a respeito dessas mulheres, dessas 5 noivas, dessas 5 prudentes, dessas 5 que eram imprudentes. Na verdade, a noiva ela estava esperando o noivo. As damas elas acompanhavam o noivo. Durante o cortejo, esse cortejo ele era com muita alegria, havia um momento muito de alegria, a qual elas esperavam o noivo juntamente com a noiva. E nessa noite eu quero trazer algumas ilustrações a respeito do reino dos céus, a respeito daquilo que Jesus disse para nós. Primeiro, porque elas usavam lâmpadas ou lamparinas? Porque naquela época não havia energia elétrica. Naquela época a luz que havia era a lamparina. Alguns aqui mais antigos conhecem, sabe? Muitos dizem lampião, não é verdade? Quem se lembra disso na época, né? Quem é mais antigo, tempo da roça, aqueles que lembram que não tinha energia, não é verdade? Usava-se muito o lampião, usava-se muito a lamparina, né? Então naquela época era costume, então, as damas saíam acompanhadas da noiva e com lamparinas iluminando o caminho, né? Era muito comum naquela época. Hoje, se fosse, haveria as lâmpadas, né? As lanternas, é isso? Hoje, nossos dias sairiam com lanternas, mas hoje, graças a Deus, mudou tudo, né? Nós temos a energia elétrica, nós temos vários meios, mas naquela época era muito comum usar lâmpadas chamadas lamparinas ou lampião. E essas damas, essas virgens, elas saíam juntamente com a noiva para encontrar o noivo. E ali havia um momento em que o noivo recebia a noiva com muita alegria. E a Bíblia vai dizer que 5 virgens eram loucas e 5 eram prudentes. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui de um fato muito importante, porque todas eram virgens, bem arrumadas, mas havia ali no meio daquelas 10, 5 que estavam despreparadas. 5 virgens não estavam preparadas. E aí a gente vai entender o porquê que elas não estavam preparadas, se todas eram virgens, se todas estavam bem arrumadas.
Por que será que todas não estavam preparadas? Só 5 estavam preparadas, e por que 5 não estavam? Se todas eram virgens, se todas estavam se vestindo tão bem. Mas a Bíblia, ela traz para nós essas lições espirituais, e eu quero destacar aqui para vocês, irmãs, a respeito dessas 5 virgens, dessas que eram chamadas de virgens loucas, dessas que eram imprudentes. Essas virgens, elas representam muitas vezes aqueles crentes que são imprudentes. O que eu quero dizer com isso? Um crente imprudente é um crente que muitas vezes é insensato. Quando o crente é insensato, comparado com aquelas virgens insensatas, nós podemos dizer que são aqueles que se dizem santos, mas que na verdade a santidade é uma aparência, mas quando a pessoa ela está diante das pessoas, ela é uma coisa, mas por trás é outra. Então esses crentes insensatos, despreparados, pode ser um momento em que Jesus vai voltar e vai pegar eles despreparados, porque o noivo, quando ele ia vir de forma repentina, e muitos crentes estão dessa forma, irmãos, despreparados. Aleluia. Repita comigo, despreparados. Porque na verdade pode ser crente, pode ter a carteirinha da igreja, pode tocar, pode cantar, pode até sapatear, mas se não estiver preparado, irmãos, não vai subir. O noivo vai chegar e ele vai ficar aí. Mas nessa noite, glória a Deus e aleluia, porque nós temos crentes preparados aqui na presença do Senhor. Quantos estão preparados para receber o noivo nessa noite? Quantos? Levante a sua mão. Aleluia. Eu tenho certeza que aqui tem crentes preparados, que aqui tem crentes que estão esperando, aguardando o noivo. Esse noivo, ele representa o Senhor Jesus. Ele está prestes para voltar a qualquer momento. E aí nós vemos então essas virgens imprudentes, primeiro porque elas eram imprudentes, porque elas eram loucas, elas não tinham o óleo suficiente, o azeite suficiente, e muitas vezes nós estamos vendo diante de nós, muitos crentes que estão agindo dessa forma. Tem muita gente que é crente e diz que o Jesus só vai levar o coração, Jesus só vai levar o coração. E parece que o corpo, a alma, o espírito não existe. Mas a Bíblia, ela diz o contrário. Ela diz que nós temos que ser santificados no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. Espírito, alma e corpo. E tem muita gente dizendo que Jesus só vai levar o coração. Será que estão preparados aqueles que pensam que Jesus só vai levar o coração? Como o noivo que vai voltar e vai buscar a sua igreja? Como aquelas virgens imprudentes que estavam ali, esperando o noivo, mas não tinham o azeite suficiente para receber o noivo, porque as suas lâmpadas estavam se apagando. Será que nós também não estamos buscando o azeite para a nossa vida? Será que o azeite também não é o suficiente na sua vida nesta noite? Será que você está preparado, buscando o azeite que vem do alto, o Espírito Santo, que renova, que traz alegria, que faz o crente glorificar, que faz o crente exaltar? E quantos nessa noite tem o Espírito Santo aqui? Levante a sua mão como azeite, como óleo que renova as nossas vidas. Então aquelas virgens imprudentes representam muitos crentes hoje que estão despreparados. Sabe como eles estão? Jesus não volta agora não, Jesus me dá mais um pouquinho de tempo aí, porque agora não dá não, Jesus. Agora não, Jesus, espera mais um pouquinho que eu tenho que ir lá resolver aquela situação. Será que esse crente está preparado? Então aquelas virgens, elas eram virgens, mas elas não tinham o essencial que era o azeite na vida delas. E o que representa o azeite? O azeite representa o Espírito Santo. Representa o Espírito Santo. Azeite na Bíblia, ele era usado para curar feridas, ele era usado para ungir os reis,
ele era usado também para ungir os sacerdotes. O azeite era ungido para iluminar o templo, os castiçais. Eles eram cheios do azeite preparado, e ali naquele momento que acendia os castiçais, eles iluminavam todo o templo. O azeite era o combustível que movimentava aquele local. E nessa noite, irmãos, o Espírito Santo é esse azeite, é o combustível na vida do crente, que enche, que transborda, que faz você glorificar a Deus. Quantos têm esse azeite nessa noite aqui? Mas muitos estão vazios. Pastor Messias, você já pegou uma lata vazia? Quantos já pegaram uma lata vazia aqui? Você já bateu na lata vazia? Quando você bate, ela faz muito barulho, não é? Mas, irmão, pega uma lata cheia, bate na lata cheia para você ver. Quase não se ouve barulho. Por quê? Porque ela está cheia. Assim, irmãos, é o crente quando está cheio do Espírito Santo. Pode vir a luta, pode vir a tribulação, pode vir angústia, pode vir dor, pode vir problema, mas ele está cheio do Espírito Santo, nada abala ele, nada faz com que ele pare. Sabe por quê? Porque ele está cheio do azeite. Então, quando o crente está assim, ele está como aquela virgem prudente, aquelas que tinham azeite de reserva, porque elas esperavam e aguardavam o noivo com azeite de reserva. Mas como é que nós podemos encher-nos desse azeite? Através da oração, repita comigo, oração, da palavra e do jejum e da vigilância. Fala para o seu irmão, vigia, irmão. Você está vigiando? Porque, pastor, no Messias, tem muitos irmãos que oram muito, mas não vigia. Tem irmão que jejua muito, mas não vigia. Tem irmão que lê muito a Bíblia, mas não vigia. Jejum, oração, vigilância. E nunca esqueça da palavra. Então, quando o crente está preparado, ele tem isso na sua vida. E Jesus pode dizer, ora vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Você já viu aquele crente cheio? Parece que ele quer que Jesus volte logo, pastor Messias. Já viu o crente cheio? Pô, Jesus, volta logo. Volta logo porque eu quero ir logo. Mas o crente vazio, o que é que ele faz? Volta não, Jesus. Volta não. Ele fica até escondendo para ver se Jesus não vê ele. Não, Jesus, não volta não, porque eu não estou preparado não. Mas graças a Deus que nessa noite tem uma igreja preparada, cheia do Espírito Santo, que pode glorificar e dizer, ora vem Senhor Jesus. Repita comigo, ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Ora vem Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Essa é a diferença daquele que está cheio para aquele que está vazio. Então aquelas virgens estavam preparadas. E quando nós estamos preparados, irmãos, nós estamos certos de uma coisa, que se ele voltar, eu vou com ele. Quantos vão com ele? Quantos vão? Quantos? Então nós temos essa percepção espiritual. Por quê? Porque o crente que tem o azeite do Espírito Santo, ele está preparado para vencer o diabo, para lutar contra o mal e para subir aos céus. Vigilante, temos que estar vigilante o tempo todo. Seja no nosso trabalho, seja na nossa casa, seja no nosso lar, seja até mesmo andando pela rua. Já viu o crente vigilante? Ele está orando, ele está andando, ele está orando. Ele está na rua, ele está falando de Jesus. Ele está na casa dele, mas ele está conversando de Jesus. Ele está no cantinho, ele está falando de Jesus.
Ele está no chuveiro, ele está glorificando, está cantando, está louvando a Jesus. Aonde ele está falando de Jesus. Por quê? Porque ele está cheio. Porque ele está cheio. Cheio da presença de Deus. Então nós precisamos estar vigilantes, cheios dessa presença. Porque se nós estivermos com a presença de Deus na nossa vida, cheios do Espírito Santo, vigilantes, quando o inimigo chegar diante de você, ele não vai aguentar. Ele vai dizer, com esse não tem jeito. Com esse não dá certo, não tem como. Por quê? Ele é vigilante. Porque ele está cheio. Mas quando o crente não está, irmão, o inimigo chega, ele faz a festa. Ele faz a festa, ele entra na casa dele, ele entra no trabalho dele. Por quê? Porque muitas vezes ele não está vigilante, não está cheio. Nós precisamos de buscar isso. Por quê? Porque ele prometeu. Porque ele prometeu que um dia vai voltar. Quantos crê que Jesus vai voltar um dia? Quantos crê? Você crê que Jesus vai voltar? Diga para o seu irmão, você crê que Jesus vai voltar? Você está esperando o noivo? Fala para ele, está esperando o noivo? Eu estou. Quantos está esperando o noivo nessa noite? Se você está esperando o noivo nessa noite, dá um glória a Deus aí, dá? Oh, glória! É sinal que você está esperando. É sinal que você está cheio. É sinal que você está vigilante. E a Bíblia diz que quando o noivo ele estava aproximando, alguém disse, aí vem o noivo. E todas então pegaram as suas lamparinas e começaram a caminhar em direção ao noivo. Mas as 5 que estavam com suas lâmpadas vazias, não puderam caminhar de encontro ao noivo. E disseram, dai-nos do vosso azeite, porque o nosso acabou. Mas as prudentes disseram, não, para que não falte a nós e nem a vós. Mas vão antes ao que vender e vão lá e compra. Irmão, naquela hora não vai dar tempo. Talvez ele dizer, não, deixa para depois. Depois eu vou para a igreja, depois eu vou servir Jesus. Depois eu dou um jeito. Não vai dar tempo, irmão. Depois eu vou lá na igreja. Não é assim que eles falam? Não, depois eu vou, depois eu aceito Jesus. Amanhã eu aceito Jesus, amanhã eu vou para a igreja. Mas quando o noivo chama, irmão, não tem jeito, tem que ir de encontro. E se nós não estivermos preparados, nós vamos ficar. Mas aqui nessa igreja tem crente preparado. Quantos estão preparados aqui nessa noite? Quantos? Eu estou vendo aqui, pastor, uma multidão de crente preparado. Uma multidão marchando em direção ao noivo. Imagina agora o noivo vindo, imagina ele caminhando, todo de branco, vindo em seu encontro. E você caminhando ao encontro dele. E ele chamando seu nome. E ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai. Entra no gozo do teu Senhor. Jesus vai dizer isso para nós. E você vai participar, juntamente com ele, das bodas do Cordeiro. Lá vai ser só alegria, lá vai ser só glória. Por quê? Porque você está preparado para aquele grande dia. Coloque-se de pé nesse momento, irmãos. Coloque-se de pé. Quero ver os crentes preparados agora. Quero ver você orando agora, fala com o Senhor agora. Senhor, eu quero estar preparado. Me enche do teu azeite. Começa a orar agora. Eu quero ver a igreja orando. Ora ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Aqui estamos nessa noite, esta igreja, Senhor, que está preparada, ela está aqui, ó Pai, pedindo a unção do teu azeite. Pai querido, os teus servos estão aqui, Senhor, certos da tua presença, meu Pai, certo que o Senhor tem o azeite santo, certo, ó Pai querido, que o Senhor está agora visitando os teus filhos, ó Pai. Por isso, ó Deus, renova eles agora, Pai. Enche eles agora da tua presença. Enche eles agora do teu azeite, ó Pai. Pai querido, ó Deus amado, se tiver algum dos teus filhos agora vazio, Senhor, começa a encher agora, Pai. Começa a encher agora, Pai. Começa a transbordar a vida dos teus filhos agora, Pai. Porque eu já posso ver, ó Deus amado, o Senhor entrando com tua mão poderosa. Eu já posso ver agora, Senhor, o Senhor renovando a vida do teu filho agora. Eu já posso ver agora milagre acontecendo. Eu já posso ver agora um sobrenatural. É através do teu Espírito agora
Renova, 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 renova. Renova os teus filhos agora, Pai. Entra com a tua unção, entra com o teu poder, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, renova, Pai querido, transborda agora, enche, 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 ó Pai querido, de uma maneira sobrenatural. Renova a vida de cada um agora, Pai. É o teu azeite, é a tua presença agora. Nós cremos no sobrenatural, Pai amado. Por isso renova, meu Pai. Renova com tua presença. Aleluia. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. Jesus está voltando. Para os Temos que ter reserva, amado. santos. É